Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e os que ainda não são irmãos em Cristo com a boa noite, né? Que Deus possa estar visitando cada um em seus lares, onde quer que estejam nesta noite. Amém, irmãos? Esse é o meu desejo para cada um. Hoje eu vou estar vindo aqui, estar deixando mais uma palavra da sequência, como eu tinha prometido lá no outro canal, né? Hoje eu vou estar fazendo a quarta passagem, quarto vídeo dos 10 que tinha prometido. Hoje está sendo quarta passagem. Amém? Que essa passagem possa estar nos orientando e nos ensinando e nos conduzindo a fazer as coisas certas, né? Que às vezes nós achamos que é só nós é que temos o direito da salvação, né? Só nós é que temos, porque às vezes só nós andamos junto ali e achamos que temos direito de ter a atenção do Senhor. E às vezes a gente estudando essas passagens a gente descobre que não, que isso não é verdade, né? Que o direito de acesso a Jesus Cristo não é só nosso. Foi isso que ele quis nos mostrar aqui durante esta passagem que se encontra no livro de Marcos, no capítulo do capítulo 10, do versículo 46 ao 52, né? Que é o cego de Jericó. Eu vou estar fazendo a leitura, para a partir da leitura a gente possa estar falando um pouco sobre isso, né? Que às vezes a gente vê pessoas pregando, vê pessoas falando e passa despercebido. A gente não dá conta de aderir todas as informações. E quando a gente vai lá fazer a leitura, você vê que você estava totalmente enganado. Você tinha entendido errado, né? E aí, através da leitura, com atenção e com outros tipos de traduções de Bíblia, a gente vê que às vezes a gente não aderiu o conhecimento necessário, né? Eu vou estar lendo aqui a passagem se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52. O cego de Jericó. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendeu para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lhe lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Glória a Deus, né? Antes de eu entrar nessa passagem, eu só vou dar mais uma voltadinha aqui atrás, onde Jesus já estava vindo viajando, né? Com seus discípulos. Numa viagem, como aquilo já era acostumado a fazer, né?
E ali, em suas conversas, João e Tiago, né, fez um pedido a Jesus. Um pedido meio que equivocado, né? Meio que eles se acharam superiores aos outros, superiores a todos que estavam ali, né? Por isso que no começo da leitura eu já falei que às vezes nós achamos diferentes. Nós achamos que somos mais merecedores do que os outros, né? E Jesus já enfatizou isso aqui atrás. O que Tiago e João pediu, né? Que no grande dia de poder de Jesus, da sua glória, que ele fosse arrebatado aos céus, ele subisse aos céus, né? Que ele tivesse assentado no trono, que Jesus concedesse um lugar para cada um na sua direita e o outro na sua esquerda. O que eles estavam pedindo? Para que João ou Tiago sentasse na direita e o outro sentasse na esquerda, né? E Jesus deixou bem claro para eles que não. Que não, e não era assim que funcionavam as coisas, né? Não quer dizer que é porque que eles estavam andando com Jesus, que eles dois andavam com Jesus, que eles vão ser merecedores de sentar à sua direita ou à sua esquerda, né? Porque que isso nem competia a Jesus escolher, né? Como ele deixou bem claro. Isso não me compete, né? Você por acaso pode batizar o batismo que eu batizei? Pode beber o cálice que eu bebi, né? Pode ser batizado com a água como eu batizei, né? Eles até falam que podem ser batizados, né? Mas Jesus fala com eles que eles não podem ter esse lugar, que ele não pode prometer aquilo para eles, porque que não compete a ele, e que esse lugar é para quem está preparado, né? Para quem está preparado para poder assentar neste lugar. Não, nós estamos aqui passando por um processo, e aquele que querer ser maior no céu tem que servir todos aqui na terra, né? E com aquele exemplo que Tiago e João estava pedindo, eles não estavam sendo servos de maneira alguma. Eles estavam querendo era aparecer, eles estavam querendo ser superiores aos outros 10, né? Uma comparação que estavam querendo ser superiores aos outros 10, porque que até que a palavra fala que os outros 10 se irritaram, né? Ficaram tristes por aquele tipo de atitude que eles teve, né? E agora aqui vai Jesus andando, foi para Jericó, né? E agora na saída de Jericó, que ele vai saindo, ali estava um cego que chama Bartimeu, né? O nome dele não é Bartimeu. O nome dele, ele não tem nome, né? Na verdade, ele não tem nome. Ele é só um cego que está ali sentado à beira da estrada, à beira do caminho, né? Mendigando, né? Como a palavra é bem clara, mendigando. Porque que ele não tinha outra saída. Ele era cego, ele não sabia fazer outra coisa a não ser mendigar, né? E aí Jesus deu esse ensinamento ali atrás ali. Se você querer ser o maior, você no reino de Deus, você tem que servir todos os outros, né? Você tem que ser servo. Você tem que ser humilde, né? E agora vai eles viajando junto com Jesus na saída de Jericó. E tá lá Bartimeu. Quando ele escutou que era Jesus que estava passando, Bartimeu pegou a clamar, pegou a chamar e a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E a palavra fala que quanto mais ele gritava, mais alto ele gritava. Desde a primeira vez que Bartimeu gritou, Jesus já escutou. Jesus já escutou, porque que Jesus não passa em nenhum lugar se ele não tiver um propósito. Nesses estudos que a gente vai fazendo aí, eu estou até gostando disso, que você vê
que Jesus ele não passava por ali por acaso, ele passava já com um propósito, né? De salvar alguém, de fazer aquelas curas ali. Você pode ver que a trajetória dele toda era libertando, era curando, expulsando o demônio, fazendo esse tipo de coisa. Aí Jesus deu esse ensino ali atrás, no versículo anterior, né? E agora vai Jesus, de novo passando. E os seus 12 de novo, Bartimeu clamando, e nenhum deles não teve coragem, né, de ir até Bartimeu e conduzi-lo até Jesus. A palavra fala que alguns até repreendiam para que ele pudesse parar de gritar, que Jesus não tinha tempo para ele, né? E não é isso que Jesus ensinava para ele, né? Jesus ensinava que ele veio para todos, ele veio para todos aqueles que procurarem ele estava pronto. Mas temos que procurar, né? E Bartimeu estava procurando. E eles não estavam se fazendo de surdo, né? Enquanto Jesus não pediu para que eles o trazessem para poder ver o que ele queria, nenhum deles não teve a atitude de ir até Bartimeu e conduzi-lo até Jesus, né? Então a gente vê a simplicidade dos discípulos que andavam com Jesus, né? A gente vê aí a inocência dele. Às vezes nem era por mal, às vezes era porque que também ainda não tinha aprendido, né? Eles também somos igual nós hoje vivemos todo dia aprendendo. Tudo para nós é novo, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabemos de nada. Igual a palavra fala, né? Que quando nós achamos que nós estamos fortes, é que nós estamos fracos, né? Assim, somos nós aprendendo quando estamos aprendendo com Jesus. Quanto mais aprendemos que achamos que sabemos de muito, de nada sabemos. Meu intuito não é julgar os discípulos, não é nada disso, né? Mas é para poder trazer para o nosso dia de hoje, né? Que a palavra de Deus não é nada mais, nada menos para poder abrir os nossos olhos. Talvez com as falhas que o povo aqui teve, a gente possa estar tirando proveito para que nós não viemos falhar mais com esse tipo de... com o mesmo erro, né? Que quando viemos uma pessoa clamando a Deus, pedindo por socorro, não negarmos, né? Qual é o pedido? Qual é o pedido de socorro? Um pedido de oração, né? Uma pessoa te pede uma visita, você não pode negar, né? Pede um clamor de oração, não podemos negar, né? O Bartimeu clamou, e enquanto Jesus não pediu, não ordenou que trazesse ele, ninguém não teve a atitude de ir até Jesus para poder pedir, né? Para poder falar, ó Senhor, mesmo que ele não trazesse, né? Mas eles fossem até Jesus e falassem, ó, tem uma pessoa clamando por ti ali, né? Porque que tudo é no tempo do Senhor também, né? Mas Jesus já tinha ouvido, já tinha escutado, e talvez só estava só esperando a atitude dos seus discípulos, né? Porque que Bartimeu em si só, ele não podia fazer outra coisa, a não ser gritar, a não ser clamar, né? Mas os seus discípulos que estavam com ele podia parar Jesus, chamar Jesus, né? Mas às vezes a nossa reação, as nossas atitudes não é a que Deus espera de nós, né? Não estou falando novamente, não estou julgando os discípulos. Eu estou querendo abrir os nossos próprios olhos para os dias de hoje, né? Para os dias de hoje, para que a gente não venha estar deixando de fazer as nossas obrigações que nós temos. Cada uma pessoa tem sua função dentro da igreja. Você não fica achando que você só é mais um membro que vai para a igreja terça, quinta e domingo só para poder participar de culto, né? Mas você, quando nós saímos, você, quando nós saímos da porta para fora, nós também temos as nossas obrigações. Quer falar do amor de Deus para alguém, né?
que é alguém que te pediu uma oração, você fazer, você não negar, né? É isso que vemos sobre essas palavras. E também, quando a gente lê essas palavras, essas passagens, esses milagres de Jesus, nós descobrimos coisas que a gente ainda não sabia. Eu, por exemplo, lendo essa passagem, aprendi que Bartimeu não era cego de nascença, né? A minha Bíblia aqui, a revista atualizada, por exemplo, a minha, não dá indício que ele era cego de nascença. Dá indício que ele não dá instruções, ó. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, né? Então ela não dá indício que ele não era cego de nascença. Mas a revista atualizada já é diferente. A revista atualizada ela já aponta que ele enxergava. Ele enxergava. Aqui, ó. Marcos capítulo 10, versículo 51. Perguntando-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver, né? Mestre, que eu torne a ver. Então, Bartimeu enxergava, né? E eu, particularmente, antes de ler esta palavra assim, nas duas versões, assim, Almeida Corrigida e a Revista Atualizada, eu tinha conhecimento que ele não enxergava, porque que a Almeida Corrigida não mostra que ele, não fala sobre que ele enxergava. E a outra que já fala: Mestre, que eu veja novamente, né? Então por isso que é bom a gente pegar, estudar, conhecer tudo e não ficar só vendo o que os outros falam, né? Eu tenho essa mania de quando uma pessoa pega uma palavra, eu chego aqui, eu quero saber se aquilo foi aquilo mesmo, né? Eu quero saber. E aí a gente vê aqui as diferenças quando a gente lê, quando a gente vai buscar. Graças a Deus eu inventei de fazer esses 10 vídeos aqui e eu tô gostando. Eu acho que eu estou tirando muito proveito sobre isso. E, irmãos, aí eu fui procurar para me poder ver como foi que ele tinha ficado cego. A Bíblia em si, nenhuma das versões que você procurar, você não vai achar. Você não vai achar como que foi que Bartimeu perdeu a visão. Não tem, a Bíblia não aponta, não tem nenhum indício como foi que ele perdeu a sua visão. Mas segundo alguns estudiosos que estudam sobre esse passado com bases reais, né, em fatos da vida real, aponta que Bartimeu ele era filho de Timeu, né? Ele era um general que servia a Israel, né? Ele era um general que servia a Israel e era revolucionário. Ele fazia muitas contendas, muita gente não gostava muito dele aqui, pelo que eu entendi, né? E aconteceu que quando o pai do Bartimeu, quando o Timeu morreu, que é o pai do cego, né? Era costume de Roma, né? Que quando uma pessoa dessa morria, os seus filhos que ele tivesse, ele cegava. Aí alguns estudiosos apontam que foi isso, que depois que o Timeu morreu, que os romanos mandaram arrancar os olhos de Timeu, os olhos do Timeu, né? Do filho de Timeu. Porque que eles ficaram com medo dele virar um revolucionário igual ao seu pai, né? Dele virar um revolucionário igual o seu pai era. Eles temeram por conta disso que ele ficou cego. Mas eu não posso provar nada disso. Isso é outras pessoas fontes que a gente encontra por aí, né? Que apontam. E até que tem sentido, né? O que eu sei que ele enxergou, que a Bíblia aponta que ele enxergou, né?
E, e já se era costume de Roma, esse costume, então pode ser que seja isso, né? Mas Jesus Cristo estava passando por ali, né? Para poder dar a ele, permitir que ele enxergasse novamente. O que o homem faz, Jesus pode consertar, né? A gente crê, né? Pode consertar. E ele creu tanto, mas creu tanto, porque aquela capa que ele tinha ali simbolizava que ele era pedidor de esmola. Ele não tinha outras condições a não ser pedir, né? Ele vivia daquilo de pedir esmola, e ele era cego, né? Ele não sabia fazer outra coisa. Eu não sei se alguém deixava ele lá todos os dias para ele poder estar pedindo, ou se ele ia só, né? Mas eu sei que na condição dele que ele se encontrava, quando a pessoa chega a usar uma capa, é porque que ele está autorizado a pedir esmola, né? E a palavra fala que na hora que Jesus chamou ele, que o discípulo chegou, disse para ele ter ânimo, que Jesus o chamava, né? Que ele era pelo ter com Jesus, ele abandonou a sua capa, né? E ele nem conhecia tanto, ele só ouvia falar de Jesus, mas ele sabia, ele já estava crendo que Jesus ia curá-lo, porque que ele abandonou aquela capa, né? Ele falou: a partir de agora eu não preciso mais. Se Jesus está me chamando, Jesus parou para poder ter atenção, para poder me dar uma atenção, é porque que eu não preciso mais pedir, eu não vou precisar mais viver disso, viver de esmola, né? Porque, irmãos, naquela época quem pedia esmola tinha tipo vergonha. É igual o enfermo lá da Porta Formosa. O enfermo da Porta Formosa nem arribava as vistas, né? Ficava só de cabeça baixa, com vergonha. Às vezes a gente pensa que a pessoa pede esmola porque que gosta, não é não. Porque que a condição da pessoa não dá mesmo. Para poder fazer outra coisa, para poder ganhar dinheiro de outra forma. Porque que a capa simboliza, a capa com capuz, tá tampando tipo sua vergonha ali. E Timeu abandonou a sua capa e deixou ela lá no ponto onde é que ele ficava. Falou: a partir de hoje eu não necessito mais disso. A partir de hoje eu vou seguir Jesus, né? E a palavra fala: o que é que eu te faço, Senhor? Que eu veja novamente. Jesus fala: então vê, a tua fé te salvou, né? A palavra fala: e logo ele viu. E logo ele viu e acompanhou Jesus pelo caminho, né? Aí você vê que a nossa fé move montanhas, igual eu hoje estava lá comentando com o pastor Fabrício lá na igreja, como foi na época que eu converti, que eu passei por uma dificuldade tão grande, que chegou uma hora que eu não sabia mais o que eu ia pedir, eu não sabia mais o que eu ia fazer, né? Que às vezes eu orava não, naquela época eu rezava, né? A gente fala rezava naquela época, porque eu ainda não era crente, eu ainda era católico ainda. A gente rezava deitado, né? Tava doente, rezava deitado. Aí teve um dia que eu achei que eu passei por uma dificuldade lá deitado na cama. Eu lembrei que os crentes, na hora que eu ia visitar a igreja, eles oravam era de joelho. E na hora que eu passei lá, que eu vi que eu ia morrer mesmo, veio o desejo de joelhar. E foi ali na hora daquela fé, foi que eu fui curado dentro da minha casa pela a enfermidade que eu estava, né?
Eu não vou falar isso aqui agora, porque aqui já é outro detalhe. Depois eu vou estar fazendo isso lá aqui também, para me estar colocando lá. Como foi que eu converti, né? Como foi que eu converti, que foi coisa diferente mesmo. Diferente não, né? Pra gente que não tinha costume, foi coisa grande mesmo, diferente. Mas o que eu estou querendo apontar aqui é a fé do Timeu, do cego de Jericó, do filho de Timeu, né? A sua fé como foi grande naquele momento. O discípulo falou: tenha bom ânimo, Jesus está te chamando, você vai ter com Jesus agora, nesse momento. E ele nem esperou nada, ele já abandonou logo a sua capa, né? O filho de Davi ouviu ele, né? Eu agora vou ter com Jesus e ele vai me curar. E a partir de hoje eu não preciso mais desta capa. E assim foi, a palavra nos orienta, que ele foi ter com Jesus. Jesus perguntou o que ele queria, ele falou, Jesus. Então vê, se quer ver, então vê, a sua fé te salvou. E logo ele viu, né? E acompanhou Jesus pelo caminho. O que muitos de nós estamos necessitando, né? Estamos precisando é acompanhar Jesus mesmo de verdade, em espírito e em verdade, né? Que muitos de nós já tivemos o que pedimos, né? E até além, a mais do que pedimos. E você que ainda não colocou o seu pedido de cura na mão de Jesus, faça isso seriamente, né? Peça ele de coração. Coloque um propósito na sua face, né? Na face do Senhor, da sua vida, principalmente, né? Oferece ele a sua vida, irmão, porque ele não te pede outra coisa a não ser a sua alma, a sua salvação. O interesse dele é nos salvar. Jesus morreu por amor de muitos, né? Por mim, por você, por sua casa, por sua família, né? Por isso que ele morreu, foi para nos salvar. Mas ele não vai chegar invadindo o seu coração de todo jeito, né? Ele vai chegar e vai bater na porta da sua alma. Se você abrir, ele vai entrar e vai fazer morada junto com você. Mas se você também não abrir, Jesus não chega e invade seu coração sem permissão, não, né? Ele chegou, entrou no meu coração, mas foi porque eu deixei. Se eu também não tivesse deixado, ele não tinha entrado. O que ele faz é bater e te chamar. Foi isso que ele fez. Ele passou por ali para Bartimeu poder ter a chance de clamar. Esse foi o bater de Jesus, uma oportunidade, né? Uma oportunidade que ele estava dando para Bartimeu. Quem clamou foi o Bartimeu, mas Jesus também passou, né? Quando ele ouviu que era Jesus, o filho de Davi que estava passando, filho de Davi por quê? Por causa da descendência. Jesus saiu da descendência de Davi, né? Por isso que fala Jesus, filho de Davi. Não é que ele é exatamente filho de Davi, é por conta é a mesma linhagem. É a mesma linhagem. Mas Jesus passou. Aí Bartimeu teve chance, né? De clamar ao Senhor, de clamar a Jesus. E Jesus ouviu a sua súplica, né? E pediu que seu discípulo fosse buscá-lo. Buscasse quem estivesse chamando. E Jesus chegou lá e fez um milagre. Você quer ver? Então vê. A sua fé te salvou. E Bartimeu seguiu a Jesus. Muitos de nós estamos necessitando disso hoje, né? Jesus já nos salvou. Muitos já até seguiu ele por muito tempo, mas por motivos banais, motivos, né, talvez da carne, o abandonou. O abandonou, irmão, mas Jesus ele não desiste fácil, não. Se a pessoa acha que Satanás é perseverante, mas ele não é mais perseverante que Jesus, não, né? Jesus está ali, sempre pronto e te esperando
quando você resolver clamar a Ele novamente, quando você clamar ao nome de Jesus novamente, pode crer que Ele vai fazer igual Ele fez com Bartimeu. Ele vai te ouvir. Tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Esse é a quarta passagem lá do YouTube, lá, né? E rapidinho, que você ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, eu peço que você se inscreva, né? Esse é o quarto vídeo dos 10 que eu prometi, que eu falei que eu ia fazer. Estou fazendo o quarto. Hoje é segunda, quarta-feira tem outro. Eu prometi que ia gravar na quarta e na segunda, né? Hoje é segunda, eu estou gravando quarta. Se for da vontade do Senhor, vou estar fazendo o máximo possível, como eu tenho feito. Porque que é muita coisa. Às vezes tem dias que eu coloco, eu faço antes um pouco para poder colocar. Mas eu vou estar fazendo esforço para poder estar cumprindo. E você que ainda não inscreveu lá no YouTube, se inscreva. É Evangelismo Assembleia de Deus de Fronteira dos Vales, Minas Gerais, MG no final. Aí quando você entra lá, vai ter outros canais lá parecidos, mas você vai ver lá qual que é o certo. Tá bom? E eu vou estar aqui agradecendo a atenção de vocês que vão estar passando para poder estar vendo este vídeo, né? Peço que compartilhem aí nos seus grupos, nos seus canais, para que essa palavra possa estar alcançando mais almas, mais vidas, mais pessoas, né? E convido você para poder estar escrevendo lá no canal do YouTube, né? Dando um apoio lá, dando uma força, para que não fique só estacionado aqui. Eu estou usando aqui o Facebook por conta de memória. Aqui depois fica mais fácil para mim poder tirar e jogar lá no YouTube, porque meu celular está cheio, não tem muita coisa que eu não vou poder apagar agora, porque que eu não vou poder apagar mesmo, já está cheio e vai ter que ficar aí. Então eu vou ter que estar fazendo por aqui, depois eu tiro lá pelo SnapTube lá e jogo no YouTube, né? Porque eu estou começando agora, ainda não consigo gravar ao vivo lá no YouTube. Tá bom? Então, desde já eu agradeço a todos. Peço que você assista o vídeo todo, né? O vídeo de hoje foi... O vídeo foi a cura do cego de Jericó, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52 em diante. Você que é irmão em Cristo, a paz do Senhor. E você que ainda não é, tenha uma boa noite e que Deus conceda bênçãos maravilhosas para você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Todos tenham uma boa noite e fiquem todos com Deus.